Graças a Deus, paz seja com todos, né? Nós também estamos felizes porque também sabemos que nesse momento tem muitos à distância, via online, que também separou esses momentos para estar junto conosco, para engrandecer o nome do Senhor. Então, que Deus abençoe os que estão perto, os que estão longe, e juntos vamos glorificar a Deus. Os irmãos podem se assentar. Antes, porém, eu aproveitar o Silas aqui, para nós entoarmos um cântico, em nome de Jesus, amém? Sempre que leio, lá, lá, lá. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar em seus olhos serenos e meus, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. E ao ver as gravuras e os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na terra, é falsa a inspiração. Não creio num Cristo vencedo, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, pois assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto. Jesus, como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto. Verei a Jesus.
Esse é o nosso alvo. E nós a cada dia estamos pelejando para que esta convicção de vê-lo tal como ele é esteja em fase crescente dentro de nós. Porque nós estamos na casa de Deus e a vontade de Deus é esta, que nós venhamos crescer na sua graça, no entendimento, para adorá-lo na beleza da sua santidade. E vamos pelejar nesta direção. Amém? Vamos ler um pouquinho da palavra de Deus? Vamos lá no livro de aos Colossenses. Livro de aos Colossenses. Aos Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2 de aos Colossenses, do 1 ao 3. Aos Colossenses, de 1, 2, né? Aos Colossenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Amém? Assim diz Paulo, né? O apóstolo Paulo. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém. É tremendo que a atitude do apóstolo Paulo. O cuidado que ele tinha para com as igrejas, para aqueles que ouvem a palavra de Deus, o cuidado para que realmente a graça de Deus impere na vida de cada um daqueles que ouviram por sua boca a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, todos nós sabemos que ele é embaixador do Evangelho de Cristo. Era conhecedor, Paulo era bem conhecedor das sutilezas de falsos religiosos. Ele tinha um conhecimento disso, aos quais sempre, irmãos, a igreja esteve perseguida, sempre esteve. Se olharmos para trás, nós vemos que o povo de Deus sempre teve combate, perseguido por uma força querendo denegrir esse Deus criador do céu e da terra. Jamais ele conseguiria isso, né, irmãos? Porque Deus é o criador, né? Jamais ele conseguiria. Mas ele luta, usa suas sutilezas. Inclusive, essas palavras nós temos ouvido muito na escola dominical, nas lições que são efetuadas semanalmente. A sutileza de Satanás para denegrir a santidade, a obra de Deus. Então, isso sempre aconteceu, infiltrando na própria igreja e contrariando essa doutrina. Essa sã doutrina, que é a palavra de Cristo Jesus, que era transformadora. Porque todos que recebem a palavra de Deus, eles têm o privilégio de ser transformados. Era o antes, mas agora e o depois. O antes sem Cristo, mas agora com Cristo. O antes sem o Espírito Santo, mas agora com o Espírito Santo. Não há termo de comparação.
E como nós somos privilegiados, porque esta graça chegou até nós. Então, graças a Deus, que nós somos privilegiados. E Paulo se preocupava com as igrejas recém-formadas, recém-fundadas, ali no meio dos gentios. Porque Paulo era o pregador dos gentios. E ele se preocupava. A vontade de Paulo era se estender em todo lugar, pregando nos lugares dos gentios, anunciando Cristo Salvador. Mas ele era um homem. Ele era um ser. Ele não tinha como estar aqui e ali. Então ele tinha essas questões como um ser humano. E na verdade, irmãos, a vontade dele é seguir pelo menos nos lugares em que não conheciam Paulo, face a face, em carne, face a face, pessoalmente. Igrejas que eram formadas por discípulos. Ele instruía, os discípulos formavam igrejas, e muitas vezes Paulo não tinha nem condições de ir lá. Mas tinha o conhecimento, porque entrava, tinha um contato permanente com Paulo, que Paulo era o líder deles, não é verdade? Então, tinha um contato. E Paulo estava sempre visado, porque todos nós sabemos que Paulo era aquele homem de Deus que estava sempre visado e a prisões, açoites. Ninguém foi como ele, né? Ninguém foi como ele. Visto que Paulo não apenas pregava a palavra. Paulo com ousadia pregava a palavra, mas Deus confirmava a palavra através da pregação de Paulo. E isso perturbava Satanás. Perturbava os religiosos, que na verdade não conheciam o que é a graça de Deus. E às vezes não se interessava também por aprender. Então Paulo era visto desta maneira, sempre estava sendo afrontado. Mesmo aqueles que pregavam também a palavra, mas pregavam com o intuito de prejudicar Paulo, de lançar Paulo, condenar Paulo, como desertor da sua religião. Mas Paulo sempre tinha aquela palavra mansa. Não pregavam por amor, pregavam por contenda. Mas Paulo não ficou tanto murmurando, falou, mas eles estão anunciando a Cristo? Amém. Que anuncie a Cristo. Importante que esteja anunciando Cristo, mesmo que eles tenham um espírito contraditório, mas estamos falando de Cristo. Cristo é bom, Cristo é maravilhoso. Mesmo que era contra Paulo, que procurava prejudicar Paulo, o que Paulo passava, o sofrimento, ele não estava ligando importância. O importante de Paulo é que o mundo tomasse conhecimento que existe um Cristo, o Filho do Deus vivo, que se fez carne e habitou no meio dos homens com o intuito somente de trazer salvação àquele que quer. Paulo era este homem. Então, mesmo à distância, que muitas vezes estava preso, escrevia as cartas, tinha os mensageiros, levavam as cartas. Mas mesmo à distância, Paulo intercedia a favor de todos, na certeza da oração do justificado, que pode muito em seus efeitos. E isso nós temos que aprender de Paulo, acreditando que nós, somos sacerdotes do Deus Altíssimo. E como sacerdote, tinha uma obrigação de interceder. O sacerdote é aquele que intercede. E todos nós somos sacerdotes do Senhor. Sacerdote e sacerdotisa do Senhor. E temos a obrigação de intercessão. Assim que os irmãos fazem, nós estamos aqui incumbidos disso, interceder por alguém, que às vezes está problemático. E principalmente para trazer o conhecimento da palavra de Deus. Então, nós temos a obrigação de fazer isso. E Paulo, mesmo em prisão, mesmo açoitado, ele estava espiritualmente falando com Deus a favor daquelas pessoas que estavam iniciando a fé. Não eram tão resistentes assim, maduros na fé. E Paulo intercedia por eles, para que Deus realmente fizesse que eles se enriquecessem na graça de Deus, no entendimento, no conhecimento
Tudo isto, como te diz, vinculados no amor de Cristo. Porque isto é o desejo que o Pai tem para com todos. Então, naquele que tem essa convicção, isto é, que todos venham ter essa convicção, que Jesus Cristo é aquele que nele está todas as riquezas, e tesouros de bens futuros, de glórias e paz eterna. Este era a incumbência desse homem de Deus. E quando Deus o chamou, antes disso, de todos, ele era perseguidor da igreja do Senhor. Mas depois que Jesus apareceu para ele, irmãos, ele se entregou, dizendo, eu já nem vivo mais. É Cristo que vive em mim. E para ele não estava importando muito se as pessoas murmuravam, se tinha sutilezas, que vinham querer derrubar os bons ensinamentos do Senhor. Porque Deus é sempre vitorioso, irmãos. Não vamos acreditar que o inimigo tem poder algum, porque tudo é criatura. E uma criatura não tem poder contra o Criador. É que Deus tem o seu tempo. Deus não tem prazer na morte de ímpios. Antes, o prazer de Deus é que o ímpio se converta e viva. Esta é a vontade de Deus. E Paulo era aquele que os irmãos bem conhecem, que, na verdade, merece todo o respeito. Então, quando nós observamos, nós lemos acerca do escrito de Paulo, nós somos gratos a Deus. Gratos a Deus pelo precioso legado deixado do apóstolo Paulo. Há quem diga, né? Temos muito respeito para com ele. E um dia nós vamos vê-lo, Paulo. Quem sabe podemos abraçá-lo, não, pastor Pedro? Podemos abraçá-lo, porque lá todos se conhecerão. Na glória de Deus, todos se conhecerão. E nós vamos ter o prazer de ver todos os salvos, os justificados, e vamos estar com eles. E vamos ter o prazer de cumprimentá-lo, né? De cumprimentá-lo na glória celestial. Deus é poderoso para fazer tudo isto, muito mais, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, não é verdade? Então, graças a Deus, que Paulo tem merecidamente o respeito de todos aqueles que estudam, os cristãos, que estudam a palavra de Deus. Ele tem esse respeito com todos, porque ele foi realmente o maior dos missionários, o maior missionário do Evangelho de Jesus Cristo, em todos os tempos, pregando não só em palavras, mas na demonstração de espírito e poder. E é isto que fazia com que os inimigos se levantassem contra ele. Que Paulo ele é enviado do próprio Deus, ele tinha autorização do próprio Senhor Jesus Cristo. Mesmo sabendo que Jesus disse, não importa, vou mostrar para ele o quanto devo sofrer pelo meu nome. Sim, ele sofreu mesmo. Só que também ele via muitos sinais, maravilhas, pessoas sendo curadas, pessoas recebendo a unção do Espírito Santo. Recebendo, porque Jesus, como disse João Batista, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. E nós vemos pela palavra de Paulo, que Paulo, em momentos, dizia que Jesus, irmãos, muitas vezes, trazia para Paulo excelentes revelações, manifestações. Paulo teve um momento que ele foi ensinado pelo Senhor. Ele não foi ter com os apóstolos, buscando saber dos apóstolos o que Jesus tinha ensinado, porque Jesus aparecia para ele e ensinava diretamente para Paulo. E Paulo vai dizer, eu aprendi do Senhor. Eu aprendi do Senhor, o que também ensino para vocês. Que honra, que privilégio, que privilégio. Então, nós vemos que esse homem realmente merece que seja lembrado e respeitado por tantos livros que ele nos deixou, cartas, né? Que nos deixou falando do poder de Deus. A característica do Paulo era diferenciada. A característica dele, irmãos, era diferenciada. A sua personalidade, caráter, ele era ousado e de um empenho, irmãos, na obra do Senhor Jesus Cristo, que não havia nenhum
precedente. Ninguém era igual a ele. Ninguém era igual a ele. E ele, na verdade, as afrontas, para ele não se importava com ela. Ele falou, eu estou pronto e até morrer, se necessário for, pela causa dos evangelhos, porque ele se propôs com ele a carregar os vitupérios da cruz de Cristo, a sofrer pela causa do Senhor. E, na verdade, irmãos, faz notório que aquele Jesus que foi morto e que ressuscitou de entre os mortos, fazer conhecido em todos os povos que Jesus veio para salvar. Jesus não veio para condenar ninguém. Assim como ele disse também lá com Tiago e João, aí quando passava por Samaria. O Filho do Homem não veio para se vingar ou destruir ninguém. Quando pediram para ele, permita que nós desça fogo do céu e acabemos com esse povo todo aqui, assim como fez Elias lá no passado. Ele disse, não, o Filho do Homem não veio para isso. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o Cristo que não veio nos condenar, porque se viesse nos condenar não sobrava ninguém. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Então, todos pecaram. Se todos pecaram, ninguém tinha acesso aos céus. Não é verdade? Ninguém tinha acesso. Mas Cristo veio restaurar. Aquilo que o homem perdeu, a ausência de Deus lá no Éden, agora Jesus veio restaurar. De que maneira? Habitando em nós. Antes, no Velho Testamento, Jesus era presente com os homens de Deus no passado. Era presente, estava tão próximo, falava com eles. Conversava com Moisés, como que face a face. Moisés falava, Deus respondia, e assim era um diálogo que se fazia entre o homem e Deus. Deus estava próximo de todos, era com eles. Mas uma coisa é ser com eles, e outra coisa é estar nele. E Jesus disse assim, porque eu virei e farei nele morada. Então Jesus não está agora tão perto, Jesus está dentro de nós. Jesus está dentro de você. É diferente do Velho Testamento, que Jesus estava próximo, era com ele. Mas Jesus agora, pela sua graça, ele entrou dentro de nós. E ele entrando dentro de nós, irmão, nós temos tudo para vencer. E vencer as dificuldades desta vida, porque ele habita em nós. Uma coisa é estar perto dele, outra coisa é ele estar dentro de nós. E Jesus disse, eu virei e farei em vós morada. Irmãos, você sabe que Jesus habita em você? Está dentro de você? Jesus não está apenas perto, né? Ele está dentro, não está dentro? Estando dentro, irmãos, ele te guarda de dia e de noite. Ele é o Deus que está no momento de você dormir, do seu andar, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja, ele está dentro de você. Ele vai com você. É por isso que nós somos uma igreja ambulante. Porque Cristo está habitando aqui dentro. Está habitando aqui dentro. Por isso eu tenho que honrá-lo todo o tempo. No meu caminhar eu tenho que honrar o seu nome. E tudo quando eu vou fazer eu tenho que honrar o seu nome, porque ele está aqui dentro. Porque Jesus disse uma certa feita, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Mas a condição é, eu tenho que estar nele. E buscar dele a sua graça, para ele estar também dentro de mim. Porque a promessa, ele não falou que ele vai estar primeiro, não. Se vós estiveres em mim. Porque o direito de escolha, todos nós podemos escolher ou não. Temos o livre-arbítrio. Se eu quiser ir buscar a Deus, Senhor, eu quero, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu quero, então vou a ele e ele vem a mim. Quando você dá um passo para ele, irmãos, ele vem ao seu encontro, te pega no colo e te reveste de graça e de poder. E nós temos tudo para ser um vencedor na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo era aquele homem que pregava a palavra, se preocupando com todos, que ouvia uma palavra, que sabia que o adversário, com as suas sutilezas, procurava roubar a coroa, né? Alguém que, na verdade, não eram tão maduros assim, no conhecimento,
o adversário achava facilidade em mudar a sua mente, transformar a sua mente para ensinamentos que não tinham nada a ver com o Deus Santo, o Deus puro, o Deus justo. E Paulo, então, se preocupava muito com isso, mas a obra do Senhor nunca parou e nunca vai parar. Por isso que as sutilezas do adversário, nós sabemos que Jesus veio para salvar a todos. Se todo mundo quiser, ele salva o mundo. Mas, como existe a questão da escolha, ele respeita também. Ele respeita também. Mas, irmãos, a preocupação de Paulo é que Jesus fosse, na verdade, entrasse no coração de cada um, e todos alcançassem do Senhor esta bênção dos céus. Então, Paulo aconselhando, mesmo que ele não podia estar presente nos lugares, porque essa própria igreja de Colossenses, que nós lemos agora, Paulo nunca esteve lá. Paulo nunca esteve na igreja de Colossenses. Essa igreja de Colossenses foi um discípulo chamado Epáfras, que fundou esta igreja, discípulo de Paulo, eu creio. Ele fundou a igreja e deu continuação da obra. Porque Paulo vivia na sua luta, conforme já falamos, muitas vezes não tinha, ele mesmo era impedido de estar aqui e estar ali. Mas Deus podia estar. E ele sabia que através da oração, ele não podia porque estava preso, mas Deus podia estar lá em todo o tempo, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e ouve a oração daquele que é chamado por ele. E ia de encontro à necessidade de cada um. Então, graças a Deus que Paulo era esse homem que pelejava nesse sentido. Ele chamava a todos, que todos deviam seguir a Jesus Cristo, né? Não é verdade? Segui-lo de coração aberto, sabendo que Ele é Deus, e Ele é conhecedor das nossas causas. Por isso nós oramos em favor de amigos, vizinhos, tem algum problema, crendo que a oração sobe e Deus abençoa. É assim que Paulo também acreditava também e seguia dessa maneira. E Epáfras, de vez em quando, ia ter com Paulo para pedir dele orientação, que sempre respeitou. Epáfras, dirigindo a igreja de Colossenses, sempre respeitou o seu líder, né? Mesmo ausente, às vezes preso, mas respeitando as palavras que vinham desse homem de Deus, desse líder. Enfim, o Epáfras também tinha Paulo como exemplo. E procurava seguir o testemunho de Paulo. Procurava fazer o possível para imitar Paulo. Aliás, Paulo diz até mesmo que nós nos convidando, sede meus imitadores. Imitadores como eu sou de Cristo. Sim, Paulo convidou. Todos quiserem ser imitador, sede meus imitadores, façam como eu estou fazendo. Olha o meu exemplo, não é verdade? Como eu procuro imitar a Cristo. Sabe, Cristo é inimitável. Ninguém vai imitar Cristo, né? Ninguém. Mas nós podemos dar um passo na direção dele. E caminhar. E cada dia subir um degrauzinho na direção de Jesus. E a cada momento, com certeza, Deus vai nos revestindo de Deus em nós, do seu Espírito, e nós vamos ter paz com Deus. Paz com Deus. E podemos fazer da nossa vida, um pedacinho do céu. Se cremos de todo o coração, podemos, pela fé em Deus, fazer a minha vida ser um pedacinho do céu. Porque a viver é bom. Viver nesse mundo é bom. Mas como dizia Paulo, o partir é melhor. O partir é melhor. Não ficar tão preocupado com as coisas que as sutilezas de Satanás vem fazendo. Não vamos nós preparar. Porque, na verdade, não é aqui o nosso descanso. Jesus falou, não é aqui o vosso descanso. Então, ninguém espera descansar aqui, que não é aqui o vosso descanso. No mundo tem aflições, mas eu venci o mundo. E se nós estivermos crendo no Senhor, segundo a sua palavra, nós também somos mais do que vencedores. Enfim, a palavra de Deus, irmãos, para que todos tenham a convicção firme que este Jesus é Deus, poderoso para cumprir a sua palavra. Ai de nós, se Cristo não fosse o mesmo.
Ai de mim, se Cristo não fosse o mesmo. Se Cristo ficou lá no passado, que operou maravilha no ano passado, se não operasse hoje, onde eu estaria hoje? Onde eu estaria? Mas, ao comprovar-te, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Oh, que maravilha! Por essa razão, você está aqui. Por essa razão, eu estou aqui. Eu estou aqui. Alguém condenado pelo poder dos homens. Mas quando os homens não podem fazer, este Deus é conosco. O Deus do sobrenatural. Ele entra em ação. E advoga as causas e nos cura. E o impossível dos homens tornou-se possível, porque Deus é aquele que tudo pode. Não é verdade? Graças a Deus por isso. Então, Paulo queria que tu entendesse que esse Jesus não era um religioso qualquer, não. Mas esse Jesus que veio pregar a palavra com poder sobrenatural, tirando até mesmo da sepultura aquele que já morreu. E Jesus não é um homem qualquer, não, moço. Ele é Deus. É o verbo Deus que se fez carne. E que nele nunca ninguém encontrou falha alguma. E que, na verdade, ele não ficou retido na sepultura, não. Ele foi morto, se entregou, sabia da hora dele, se entregou, ninguém tinha poder contra a sua vida. Eu mesmo a dou, disse Jesus. Ninguém atira de mim, mas eu mesmo a dou. Eu tenho poder para dar, então não dá poder para recair novamente. E que Jesus, na sua ressurreição, trouxe para nós essa vitória tão grande. Porque nós também, pela fé em Cristo, fomos ressuscitados com Ele. Nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus. A ressurreição dele trouxe benefícios para mim e para vocês. Temos que crer, irmãos, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque nós também já ressuscitamos com Cristo. Já ressuscitamos com Ele. Então, irmãos, graças a Deus, que a palavra de Deus, ela nunca ninguém vai poder destruí-la. A terra nunca ficou vazia. Totalmente. O mundo jaz no maligno? Sim. O mundo jaz no maligno? Sim, o mundo jaz no maligno. Isso não quer dizer que não exista na terra os escolhidos. Quem é escolhido? Aqueles que aceitam a fé. As reservas de Deus. Deus tem as suas reservas. Você é reserva de Deus? Crê nisto? Os irmãos acreditam que os irmãos são reserva de Deus? Somos, irmãos. Deus nos reservou para a sua glória. É por isso que nós estamos na casa de Deus e alegre e feliz, porque Deus nos chamou, nos fez um chamado precioso. E os nossos pecados foram cravados na cruz com Ele. Nos deu uma nova condição de vida. Porque dele, irmão, o reino é dele. O poder está com Ele. O reino, o poder, a glória, tudo dele. Tudo dele. E para aquele que crê nele, é chamado santo. Somos justificados à segurança para aquele que crê em Jesus Cristo. À segurança. Irmãos, nós temos um Deus e Pai. Aquilo que Jesus falou, eis que subo para o meu Pai e o vosso Pai. Irmãos, quem tem um Pai, Deus, o Criador do céu e da terra, não tem que temer nada, não. Eis que subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Irmãos amados, que dádiva tremenda. Um Pai eterno. Um Pai eterno. O Supremo. Ele é o meu, é o teu Pai. O meu Deus é o teu Deus. E nós, se cremos, vamos fazer o possível para que cresça em nós a sua unção, a sua graça. Irmãos, para nós, para aquele que crê, para o justificado, não tem condenação. Ele tem entrada no céu, ele não será julgado. Não será julgado. Cristo, nosso advogado. Quer dizer, precisamos o quê? Permanecer nele. Né, pastor Pedro? Permanecer.
Se eu recuar, ele também se recua. Não é verdade? Ele está comigo enquanto eu estiver com ele. Se eu levantar o meu narizinho aí, achar que sou alguma coisa, ele se afasta, porque toda a glória é dele. O homem não tem glória, não merece glória. A glória é dele. Então nós se humilhai diante da potente mão do Senhor. Essa é a nossa obrigação, está sempre se humilhando, para manter ele habitando dentro de nós. Então, graças a Deus por isso, que nós ouvimos constantemente a palavra e sabemos que aqueles que confiam plenamente nele, ele é diferenciado. Aquele que confia em Deus, mas ele é diferenciado. Porque ele não confia em si mesmo. Porventura, há alguém aqui que confia em si mesmo? Para mim, não. Eu não confio em mim mesmo. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Então, eu não posso confiar em mim mesmo. Tenho que ter minha atitude, sim, de fé. Abraçar a bênção do Senhor. Mas autossuficiente ninguém de nós somos, irmãos. Todos somos dependentes da manifestação de Deus. E aquele que tem essa convicção, ele entrega a Deus toda a sua vida sem contestação. Não vai discutir com ninguém, não. Não contesta. Ele é a verdade, é a fonte da verdade. A sua palavra, como diz a palavra de Deus, é regra de conduta e de fé do cristão. Então, irmãos, todos nós sabemos que toda criatura, toda criatura possui uma mesma origem. Amém? Quantos criadores nós temos? Um só, né? Amém? Só Deus, né? Então, Deus criou tudo. Né? Toda criatura, boa ou ruim, amém? Boa ou ruim, tem a mesma origem. Foi Deus que o gerou, que permitiu que viesse ao mundo. Bons praticam obras que Deus agrada a Deus, outros não ligam a importância. E Deus resolveu, em Jesus Cristo, fazer justiça. Todos são criaturas? Todos são criaturas. Mas Deus fez em Jesus Cristo fazer justiça, separar toda criatura. Porque o próprio Deus ali no Monte da Transfiguração disse aos apóstolos, a ele ouvi. Quando alguém estava querendo fazer tabernáculo, um para ti, para Moisés e para Elias, veio a voz de Deus dizendo, a ele ouvir. E o próprio Pai diz assim, fica à minha direita, até que seja colocado todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Deus, em Jesus Cristo, fazendo justiça, separar. Deus dá alimento para bom e para maus. Mas agora, em Cristo Jesus, Deus faz uma separação. Ser filho de Deus é aquele que aceita a fé em Jesus Cristo. Mas não somos todos filhos? São filhos de criatura, criação. Mas filho de Deus, para herdar a glória do Senhor, somente aqueles que aceitam a fé em Jesus Cristo e seguem as suas pisadas. Então, em Jesus Cristo, porque Jesus, imagina, Deus enviou Jesus à terra, para que, na verdade, irmãos, fizesse aquilo que o homem jamais poderia fazer. Morreu no meu lugar, no teu lugar. Chegou um ponto de que o próprio Jesus disse, Pai, por que me abandonaste? Um Cristo que, na verdade, suou ali no jardim do Getsêmani, saiu do seu rosto, o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue. Esse Jesus que nunca pecou precisa ser respeitado. E o Pai colocou paradeiro nisso. Tudo são criaturas, mas somente aqueles que agradam a Deus é que recebem o direito de ser chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Somente aqueles que obedecem à tua palavra. Porque Jesus, nós sabemos que ele é o herdeiro de tudo. É o unigênito do Pai. E Jesus, por misericórdia, irmãos, dividiu a sua glória conosco. Jesus é o unigênito do Pai. Né?
E ele dividiu a sua glória, o seu reino com aqueles que creem nele. Aqueles que creem nele. Nós somos co-herdeiros com Cristo da glória dele. Que presente maior poderia o homem alcançarmos? Não é verdade? Então Deus faz justiça. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê, cada um vai para o seu próprio lugar. Quem obedece a palavra, vai para o seu próprio lugar. Salvação, gozo eterno. Quem não obedece, vai para o seu próprio lugar. Perdição, porque não aceitou a fé em Jesus Cristo. Cada um vai para o seu próprio lugar. Segundo a escolha que ele fizer. Então, nós temos que valorizar a morte de Cristo e buscar servi-lo de todo o nosso coração, com um testemunho pessoal de nascidos de novo. Porque o homem natural, ele não consegue entender essas coisas. Mas o homem natural, nascido da palavra de Deus, ele consegue discernir uma coisa e outra. E ele é diferente mesmo. É diferente. Nós somos diferentes. Amém? Doce, nós somos diferentes. Somos diferentes. Porque Deus entrou em nós e fez uma obra grandiosa que nós não temos nem como explicar. Nem como explicar. Somos hoje co-herdeiros com Cristo. E Hebreus 13:6, na verdade, diz que nós podemos ter convicção, já ficar alegre, né? O cristãos, nós temos que viver em alegria. Mesmo que paire dentro de nós, saudades. Saudades que está entranhada, não? Desde quando lembramos, as lágrimas descem, não tem como se evitar. Mas nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança. Um dia nós vamos juntar tudo novamente. E vamos estar no mesmo lugar. Então nós temos que viver, mesmo que dessas lágrimas, a paz de Cristo, ela excede todo entendimento. E nós podemos derramar lágrimas, mas internamente somos felizes. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Quer ver uma pessoa feliz? Sou eu. Eu não tenho problema, como tenho. Como tenho problema. Só que a paz de Cristo excede. É maior. É maior. E Deus mantém de dentro de mim, eu tenho paz com Deus. Não tenho mérito não, irmãos. Não há mérito nisto. Porque tudo vem dele. Tudo vem dele. Ele pode ser, mesmo habitando no mundo mau e perverso, mas nós somos da família de Deus. Nós não pertencemos, Jesus disse que vocês não são daqui. Nós pertencemos à família de Deus. O sofrimento vem, porque também é uma forma, um processo que Deus age comigo de sofrimento e com os irmãos também, para o crescimento da fé, para o aperfeiçoamento da fé no Senhor Jesus Cristo. Até no sofrimento, Deus opera. Se nós atentarmos e glorificarmos a Ele, até no sofrimento nós crescemos. Em vez de diminuir, nós crescemos na graça, no conhecimento e somos felizes porque Deus habita em nós. Então, segundo a palavra ali do escritor de Hebreus, nós temos que ter alegria, porque nós temos aquele que nos auxilia, né? Um Deus que está conosco. Os irmãos cantaram aqui hinos maravilhosos, falando acerca dessas coisas, e não podemos temer o que possa fazer o homem. A sutileza do adversário é bastante, mas ninguém pode contra Deus. As sutilezas do homem, irmãos, do maligno, não vai, de forma alguma, tirar esta graça que Deus tem colocado, que Ele habita dentro de nós. Então, graças a Deus que nós temos um Deus que tudo pode e advoga a nossa causa para todos sempre. Ele é o nosso advogado, está à direita do Pai, não é verdade? É a âncora firme e segura da nossa alma. Jesus é a nossa âncora, uma âncora segura da nossa alma. Sim, Jesus é esta âncora que penetrou em nossa alma, que penetrou além do véu, isto é, no reino celestial, não é verdade? Na glória celestial. E todos os anjos o receberam em glória, né? Todos receberam. Porque Jesus é o comandante.
do todo o universo. Não é verdade? Todo o poder lhe foi dado, né? Nos céus e na terra. Então, graças a Deus, irmãos. Pelo que não tememos, nem o espanto noturno, né? O Salmo fala sobre isso, né? Não tememos o espanto noturno, porque muitas vezes, irmãos, se nós não temos convicção, não amamos a Deus, não confessamos, não adoramos a Ele, o nosso sono é pesado. Quantas perturbações vêm no nosso sono, né? Espantos noturnos, né? Mas se nós deitarmos com Ele, Ele vai estar conosco, vai nos livrar também, até dos espantos noturnos. Você deita tranquilo, vai levantar tranquilo. Porque esse Deus que prometeu estar convosco, que esteve com você a noite inteira, para não já nem que os espantos noturnos venham te prejudicar. Então, graças a Deus por isto, irmãos, desse Deus que nos amou. E depois diz também que o anjo do Senhor acampa-se em redor dos que o temem e os livra, né? Acampa-se em redor. Então, e diz que também que aqueles que confiam no Senhor, diz que são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãos, que segurança, né? Que convicção o Pai tem dado para todos nós. Portanto, todos que temem o seu santo nome, habitará seguro. Temos uma habitação segura. Aquele que confia no Senhor, ele tem a habitação segura. Ele é o Deus de Israel, mas é o Deus também das promessas que feitas a Abraão, que toda a terra seria bendita, né, pela descendência de Abraão. Não é verdade? Graças a Deus por isso. Que bom, que bom, que bom. Somos da família de Deus. Pertencemos ao corpo de Cristo. Ele habita em nós. Por sua graça e amor, nos tirou da morte para a vida. No seu amor, no amor de Deus, não existe medo. Não existe medo. Quem está em Deus não tem medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. E nós vivemos em paz. Com os problemas da vida, mas temos paz. Não temos medo. Se Deus achar que o momento que queira nos levar, amém. Amém. Seja feita a sua vontade, né? Mas mais rápido estaremos com o Senhor. Enfim, graças a Deus. Então, todo louvor, toda adoração é dele. E nós podemos terminar com as palavras do Pai Nosso. Não é todo o Pai Nosso. Mas aquilo que Jesus falou. Quando orares, dizei assim: Pai Nosso que estás no céu. Amém? Podemos repetir? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Que o Senhor Deus nos abençoe. Uma salva de palmas para o Senhor.